Por que suas raízes saem para fora? Um ninho de passarinho, é isso mesmo. Essa aqui é uma espécie de epidendro brasileira, Schomburgkia, que é em homenagem a essa própria Schomburgkia que você encontra aí pelas árvores nativas do Brasil também, né? Então ela tem esse nome parecido porque ela se lembra um pouco, né, com hastes longas e flores como parecendo um pomponzinho na ponta. Olha que coisa sensacional. Detalhe interessante dessa planta aqui, galera. Por que suas raízes saem para fora assim? Será que elas estão em busca de umidade ou não? Quer aprender? Fica nesse vídeo. Galera do céu, vejam o tamanho dessa planta que eu tenho na minha coleção. Essa que é um epidendrum da espécie Schomburgkia, com uma cor muito forte, vibrante e de vegetal muito grande e que carrega essa característica que vem da espécie também, gente. E por que isso acontece? Essa planta ficar com essas raízes toda para fora. Será que é muita luz? Será que é porque está muito úmido? O que será que acontece? Será que pode ser adubo? O que será que acontece que essa planta faz isso? Antes de falar, galera, eu tenho que compartilhar com vocês, né, o tamanho dessa planta. Ela que é uma planta considerada de fácil cultivo, né, quintosfera. É claro que uma planta dessa, para chegar nesse nível, gente, ela precisa de muitos cuidados e precisa também de paciência. Isso não fica desse tamanho da noite para o dia. É uma planta imensa e ela que é bem característica fazer isso. E não só no seu vegetal, mas também com suas flores que ficam juntinhas, né, parecendo um pomponzinho ali. E é bem interessante, fica bem bonito. Essa orquídea, gente, a sua inflorescência é bem parecida, né, com as Schomburgkias, que são essas plantas que dão em palmeiras. Elas lembram muito e por isso ela carrega esse nome, né, que é bem homenageado pela espécie do epidendro, né, que é a Schomburgkia. E para quem não tem dúvida, eu vou deixar aí uma linda imagem da Schomburgkia para vocês conhecerem. Lembrando, gente, não confundam, tá? Porque muitas pessoas às vezes perguntam no vídeo aqui se confundindo. Eu só tô falando da comparação e dos nomes, mas esta daqui é epidendro Schomburgkia. Não é a Schomburgkia nativa que vocês conhecem, que fica em palmeira, não, é diferente. E essa orquídea aqui, gente, ela tem algumas curiosidades, né, como vocês estão vendo aí, que é essas raízes que tá parecendo mais um ninho de passarinho do que uma própria raiz. Essa orquídea, galera, ela carrega raízes muito finas. E isso é bem característico de espécies de orquídeas, tá? Prestem atenção, porque aqui às vezes no canal, gente, a gente fala as coisas e muitas pessoas às vezes comentam: ah, você não falou nada, ah, eu não aprendi nada no vídeo. E às vezes uma simples coisa que a gente fala é o que você está aprendendo ali e às vezes não presta atenção. Então, o que que acontece? Essa espécie de orquídea, ou melhor, essas espécies de orquídeas que carregam caules não são plantas de pseudobulbo, são plantas que têm um crescimento diferente. Geralmente essas plantas não carregam raízes grossas, tá? Isso é bem característico. Pode que uma espécie ou outra pode fazer sim de ter raízes grossas, sendo de caules finos, mas no geral as orquídeas que têm esse tipo de crescimento assim tem raízes mais finas, porque elas não coletam tanto, elas não precisam coletar tanto para armazenar. As orquídeas que têm pseudobulbo, elas armazenam mais nutrientes, armazena mais água e, sendo assim, a planta ela tem que ter raízes grossas. Não é o caso dessa. Então, gente, lembrando que a água que a raiz coleta e leva para o vegetal da planta, ela se transforma em alimento, em nutriente para ela. Ou seja, é comidinha, né? Tá se alimentando e muito bem.
E essa daqui, ela tem essa característica de raízes finas, porque ela não precisa, gente, de raízes grossas, porque ela não tem pseudobulbo, ela não é uma planta de pseudobulbo gordo, como por exemplo das valquerianas, tá vendo aí, ó? As valquerianas carregam bulbos gordos e folhas grandes, e por esse motivo ela carrega também raízes grossas. É diferente das espécies de orquídeas scumburgias. Olha que coisa linda, gente. Essas raízes aqui são lindas, assim como a florada delas. Isso aqui é sinal de muito cultivo, muita nutrição. E agora a pergunta que não quer calar: por que essa orquídea dá essas raízes com esse formato, sai para fora do vaso? Eu vou explicar para vocês aqui, gente. Existem tópicos de cultivo: luz, rega, ambiente, adubação. Se você dá os tópicos corretos, luz, rega e ambiente bom, ela coleta os nutrientes de forma natural, beleza? Se você dá o adubo, é melhor ainda, porque você está complementando. E se você tem um tópico muito importante, que é isso que eu vou falar, tá? E como eu disse, coisas pequenas, falácias pequenas em um vídeo, é onde está o diferencial para você aprender. Se você tem o tópico ambiente alinhado, totalmente alinhado, para que a planta forme bem a fotossíntese, o que vai acontecer, gente? Ela, de tão satisfeita com aquele ambiente, ela sai para fora do vaso, as suas raízes, em busca de quê, gente? Em busca de luz, luminosidade na raiz, porque quando a planta recebe a luminosidade na raiz, ela forma ainda melhor a sua fotossíntese, porque essas plantas, elas na natureza, elas se adaptam em árvores e suas raízes ficam expostas, tá? Essa orquídea aqui na natureza, ela pode ser terrestre também, ali no meio de cascalhos, tá? Com terra misturada, ela faz isso. Isso é uma bipolaridade na espécie, né? Que ela pode dar tanto em árvore como ela pode dar também ali no chão. Então, quando ela está totalmente em harmonia com o seu ambiente, com a sua formação, ela sai para fora do vaso em busca de luz. Por quê? Porque o ambiente é muito bom, o ambiente está dando a umidade que ela precisa. Ela não precisa buscar e nem coletar a umidade que está dentro do vaso, porque você já está dando o conjunto correto para a planta. Então, quando você dá o conjunto correto para a planta, ela tende a crescer muito suas raízes, porque a luminosidade na raiz faz com que a formação da fotossíntese fique ainda melhor. Olha o exemplo, gente, dessa Oncide ceboleta. Ela está igual Wanda. Olha o exemplo das valquerianas, que eu sempre posto aqui com raízes, né, expostas. Então, no geral, as orquídeas, elas gostam demais de um ambiente favorável, um ambiente que ajude ela a formar bem, porque uma vez ela formando bem esse conjunto, ela transforma em alimento para ela mesma, em nutriente para ela mesma. A própria água que ela coleta e a luz, isso é transformado em nutriente para alimentar a sua orquídea. Então, algumas espécies como cataceto, algumas gôngora também fazem isso, né? Cloésia e a scumburgia, que é esse epidendro, e muitas outras orquídeas que eu não estou lembrando aqui, elas têm essa característica, né? Ionopsis, tricularioides. Então, todas essas orquídeas, elas fazem isso, e muitas outras podem até se adaptar dessa maneira, porque ela está em harmonia com o tópico ambiente. Elas não precisam coletar a umidade dentro do vaso e elas acabam saindo para fora do vaso, porque ali fora do vaso, além delas estar ganhando a umidade que elas precisam, elas também estão ganhando a luminosidade que vai fazer ela ficar ainda melhor. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos orquidófilos, com quem ama as plantas. Vamos crescer esse canal aqui, né? Eu paro meu trabalho para me dedicar a vocês, para fazer um conteúdo. Depois eu tenho que editar vídeo, eu tenho que subir para o YouTube, eu tenho que fazer todo um trabalho que me custa aí umas 2 ou quase 3 horas de serviço. Então eu me dedico a vocês e peço que vocês se dediquem a mim, se inscrevendo nesse canal,
dando um like, fazendo comentários para que meu canal cresça. E eu cresço também o conteúdo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da Especial Orquídeas.